É importante que a gente reze esse dia do Bom Pastor, que sempre está no quarto domingo do tempo da Páscoa, dentro do conjunto dessas leituras. Porque vejam que interessante o caminho que nós fizemos até aqui. Na primeira semana da Páscoa, 3 semanas atrás, vocês lembram o que nós rezamos? Na manhã daquele dia, o primeiro da semana. Depois, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. E semana passada, naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Então, nós rezamos que durante essas 3 semanas, nós nos concentramos num único dia pascal. E hoje, a igreja nos coloca no quarto domingo Bom Pastor. O que isso significa? Por quê? Tem um sentido. As profecias antigas, as expectativas antigas, desde o Antigo Testamento, diziam o seguinte: o Messias, o Salvador, irá pastorear Israel. O Messias será o pastor de Israel. Então, quando a liturgia coloca, depois destas 3 semanas, celebrando o dia da ressurreição e o ressuscitado, portanto, e no quarto, o bom pastor, aqui nós estamos sendo informados de que o Messias é o ressuscitado e é o nosso bom pastor. E porque ressuscitou, a sua voz se faz ouvir tão claramente quanto há 2000 anos atrás. Porque como nós já rezamos nas semanas passadas, o ressuscitado já não conhece limites na sua presença e na sua ação. Ele pode estar em qualquer tempo, qualquer lugar, com qualquer pessoa, continuando a ser quem? O bom pastor para o povo de Deus. Então o ressuscitado é o nosso bom pastor que ainda hoje fala conosco. Isso é fundamental. Ele é presença, tanto quanto no passado, e será sempre. E esse bom pastor, como ele se nos apresenta nesse evangelho? Olha que interessante, hein? Esse evangelho não é o evangelho da ovelha perdida, onde o bom pastor carrega a ovelha nos ombros. Não é. Nesse evangelho é muito claro que, quando precisa, portanto, quando a ovelha desgarra, precisa carregar nos ombros. Mas o caminho que o povo de Deus tem que fazer, como seguidores de Jesus, não é o caminho de ser carregado. É o caminho de andar com as próprias pernas. O bom pastor, o ressuscitado, o Cristo, nos forma, nos informa, insiste, persiste, nos interpela, fala conosco. Mas faz tudo isso para que a gente forme a nossa consciência, o nosso ser, para que nós, na nossa autonomia e na nossa liberdade, decidamos por segui-lo. Precisa ser uma decisão livre, amorosa, desimpedida, seguir o bom pastor que vai à frente do povo nesse evangelho. Quando precisa, quando a gente se desgarra, ele corre lá, pega no ombro e traz. Mas, via de regra, nós precisamos fazer o nosso caminho, iluminados e seguindo Jesus, com certeza. Mas nós precisamos fazer o nosso caminho com liberdade, com autonomia, andando com as nossas pernas e seguindo o Cristo, que fala, que chama, que convoca para fazer esse percurso. Mas vai de nós, gente, da nossa decisão. Isso ninguém pode fazer por você. Esse é o primeiro ponto. Um pastor que, porque ama, liberta, mas acompanha. Mas quer de nós a nossa resposta. No segundo ponto, como é que nós temos aqui esse pastor, esse bom pastor, nesse evangelho? Ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é a voz. Tudo somado, como é que nós vamos entender isso? Como Jesus entendia, a partir da imagem do bom pastor, do tempo dele. O que acontecia no tempo dele?
O redil das ovelhas era um lugar cercado, com uma porta, claro, aonde vários pastores, com seus vários rebanhos, guardavam as ovelhas ali, para evitar o quê? O perigo de ladrões, assaltantes, malfeitores. Então, à noite, elas ficavam nesse redil. O que acontecia de manhã? O pastor parava na porta e cantava o nome das ovelhas, para que elas pudessem sair e serem conduzidas para pastagens boas. O que essa passagem nos revela sobre Deus? Nos revela que esse Deus, bom pastor, não trabalha com massa, com massificação. O nosso Deus não é um Deus que nos conhece anonimamente. A massa é anônima, né? É um bloco de pessoas. Não. O nosso Deus não é assim. Nosso Deus conhece a gente pelo nome e toda manhã é como se Ele parasse assim no redil da nossa existência e cantasse para que a gente saísse. Toda manhã. Saísse do quê? Saísse do nosso mundinho fechado, saísse da nossa dureza de mentalidade, saísse dos nossos projetos exclusivamente pessoais, para que a gente se abra para um projeto que nos ultrapassa, vai além de nós, engloba a nós e aos outros. Então, não existe vida que não tenha sido desejada por Deus. Ninguém nasce de forma aleatória, de forma abstrata, não. Cada pessoa, cada nascimento é um desejo divino e é um projeto para cada um de nós. E todo dia Deus insiste, persiste, canta o nosso nome para que a gente saia do nosso mundinho e se abra para esse mundo maior, que é o reino de Deus, onde nós temos uma função, temos um projeto, temos uma missão. Deus insiste com a gente. Descubra você que está aqui, o que Deus quer de você. E são bonitas as imagens bem antigas de Jesus, o bom pastor, com as ovelhas. Sempre tem Jesus no meio e as ovelhas perto, com a orelha baixa. Não está com a orelha em pé. A orelha em pé é quando você tem iniciativa, sai correndo. Perto do bom pastor, a orelha tem que estar baixa assim para escutar. Então, se tem esse Deus que te chama, qual que é a sua função? Escutar. Ter um esforço de escuta. O maior teólogo do século XX define o cristão como ouvinte da palavra. Ele diz, o cristão é um ouvinte da palavra. A gente tem que se habituar a diariamente tentar escutar a voz desse bom pastor que nos chama. E, gente, isso não se ensina. Isso tem que ser pessoal, tem que ser a sua relação com Deus. Comece hoje essa espiritualidade. Você se permite visitar todo dia pela palavra de Deus, um momento de oração silenciosa para que você tente intuir aquilo que Deus espera de você, fazendo dele o seu bom pastor, o seu oriente de vida. Comece a fazer isso. Se habitue a escutar o que Deus tem a dizer. E num terceiro ponto, concluindo, temos que rezar isso também. A igreja nos oferece pessoas que, por primeiro, precisam ser bons pastores e boas pastoras também, né? Então, os primeiros quem são? O bispo, os padres, eu diria aqui as irmãs. Nós temos as irmãs canucianas também, que orientam tanta gente. Então, num primeiro momento, a igreja nos oferece essas pessoas, esses referenciais. E como bom pastor de uma comunidade, o que nós temos que fazer? O que o bom pastor tem que fazer à luz desse evangelho? Tentar fazer o que Jesus aqui fazia. Formar pessoas, encaminhar pessoas. No atendimento pastoral, o que o padre faz? O padre ajuda você a encaminhar a sua vida. A mesma coisa as irmãs com a escuta cristã. Não dá para fazer por você, mas dá para te ajudar a fazer um bom caminho a partir do evangelho. Eu não ofereço aqui, às vezes, sociologia, psicologia, eu ofereço teologia, religião. E a partir disso, você orientar a sua vida.
Então a gente faz esse caminho do bom pastor, vai falando para a pessoa poder fazer um caminho a partir de si, dá autonomia para a pessoa, puxa vida, coisa boa. O padre organiza a comunidade, tem visão de conjunto, tenta detectar a vocação de cada um, para que essa vocação seja colocada a serviço de todos. Então, quando a gente às vezes fala com você, para você ir para uma pastoral e tal, é porque isso já foi pensado, rezado, discernido. Porque a gente entende que Deus te deu um dom e que pode ser colocado a serviço, é o sair, né? É o sair de si e ser para os outros. Então é bom escutar o padre, o bispo, as irmãs, porque nós temos essa função primeira. Agora, gente, somos só nós? Não. Isso se estende para todo mundo. Você que está aqui, que é pai, que é mãe, olha, você que é pai, você tem que ser o bom pastor na sua casa. Bom pastor para a sua esposa, para os seus filhos. Você tem que ser caminho de salvação para eles. A esposa, a mesma coisa. Boa pastora do esposo, dos filhos. Tem que ser caminho de salvação. No trabalho, nas relações de amizade, a gente sempre pode exercer um pastoreio na medida que encaminha pessoas e cá entre nós. O cristão, ele é diferente, as pessoas sentem. Quem de nós aqui nunca passou por aquela situação assim? Você tem um minuto? Eu precisava de uma ajuda, de um encaminhamento. Por que eles nos perguntam? Para pensar se isso já não aconteceu muitas vezes com vocês. As pessoas sentem, o cristão ele é diferente. E eles querem de nós uma palavra que vem daqui. Naquele momento, o bom pastor, a boa pastora é você para aquela pessoa, fazendo as vezes de Cristo. E na sua casa, educando as crianças. Lembra do primeiro ponto? O bom pastor fala, forma, encaminha para que a pessoa ande. Gente, não carrega só, não é literal, né? Não é no colo, mas não carregue os seus filhos para sempre. Você tem que ensinar os seus filhos a andar, a ter autonomia, a ter liberdade, a pensar a partir do Evangelho. Ensine seu filho a fazer o caminho dele da melhor forma possível. Não dá para você carregar ele nas costas o tempo todo. Carrega quando precisar, quando ele for a ovelha machucada e perdida. Se não, forma para que ele tenha autonomia, liberdade e responsabilidade à luz da palavra de Deus. Aí você vai ser bom pastor, boa pastora. E isso se estende para todas as nossas vivências. Meus caros, vou encerrar por aqui, porque esse evangelho dá muito o que rezar, né? Mas por hoje está bom. Que a gente possa entender que nós temos essa missão no mundo. Bom pastor, boa pastora. O ressuscitado quer se fazer conhecido e amado também através de nós, nessa função que é dele e que ele confia a nós, a partir do Espírito que age através de nós. Então você que está aqui, sinta-se vocacionado a seguir os passos do bom pastor, que é o Cristo ressuscitado. E que seguindo esses passos, você possa também fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Isso é história da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.